Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Neste episódio vamos falar sobre os planos, provavelmente malucos, do X, do antigo Twitter, de querer virar uma plataforma de vídeo em primeiro lugar para bater de frente com TikTok e YouTube. A gente vai falar também sobre um grande porta-voz da indústria de games que finalmente se posicionou a respeito da onda de demissões da indústria, e isso talvez tenha piorado as coisas pro lado dele. Por fim, vamos falar de um caso lamentável, dentre vários na verdade, e é um caso preocupante de um estúdio independente premiado que está com dificuldades financeiras, não está conseguindo financiar futuros jogos e por causa disso partiu para apelar para a própria comunidade por ajuda. Vamos nessa. Edu, antes da gente ir pro bloco, eu tenho um negócio que eu quero te perguntar, né? Você foi pai recente, a gente até falou do X e do Twitter agora. O que você tá fazendo parkour num prédio alto? Não sei se vocês viram esse vídeo. Cuidado, tá, cara, né? Aquilo me inspirou e fica tranquilo que em breve eu vou mostrar que eu consigo fazer aquilo. Pois é, galera, começando mais um episódio do The Byte, falando do mundo das redes sociais, mais especificamente do mundo ali, do mundinho, né, da bolinha do Twitter ou também do X, né, a plataforma que foi adquirida aí há algum tempo atrás pelo Elon Musk. Apesar de ter sido a plataforma do Elon Musk, né, e o Elon Musk puxar muita atenção pro X por conta da presença dele, da imagem, né, meio polêmica que ele tem, quem deu a notícia aí que a gente vai comentar nesse episódio foi a CEO do X, né, ou do Twitter, que é a Linda Yaccarino. E ela reforçou algo que o Twitter já tinha se posicionado institucionalmente durante o mês, no comecinho de fevereiro, mas ela foi lá e pá, meteu no próprio X a postagem com um vídeo, inclusive, que deixa mais claro ainda essa novidade. O Twitter quer bater de frente com o TikTok, o Twitter quer bater de frente com o YouTube, o Twitter quer se tornar uma plataforma de vídeo. Exatamente. A plataforma conhecida por texto vai agora ser a plataforma conhecida por vídeo. E aí a própria Linda Yaccarino, em outras informações que foram passadas à mídia, ela reforçou que isso é um grande plano, que vai dar tudo certo e tal, até porque o número de sessões com conteúdo em vídeo no X tem aumentado drasticamente. E é por conta disso também que ela anunciou institucionalmente que o algoritmo do Twitter hoje, ou do X, ele privilegia conteúdos em vídeo da plataforma. E também não é à toa que existe já uma certa presença de grandes criadores de conteúdo, ou pelo menos de alguns podcasts famosos no YouTube, além de youtubers também, que já estão colocando os seus vídeos no X, no Twitter. Um deles mais famoso aí foi o MrBeast. E aí eu já queria jogar a pergunta, tanto pro Vandep quanto pro Edu, que são especialistas não só em criação de conteúdo, mas também, né, de publicação desses conteúdos em rede social. Acho que o Edu pode até responder primeiro. Edu, qual foi a tua primeira impressão aí quando você ouviu falar dessa história do Twitter querendo bater de frente com o YouTube? Vai dar bom isso aí ou nem? Cara, não tem como uma plataforma bater de frente com o YouTube em relação a vídeo, porque o YouTube tem um histórico, tem uma biblioteca de vídeos que é insubstituível. Eu não vejo, na minha vida, o YouTube deixando de ser a plataforma principal de vídeos, em específico considerando vídeo de formato longo, porque hoje o YouTube já tem quase 20 anos de história. A gente tem quase 20 anos ali de acervo. O meu canal no YouTube tem 13 anos. Eu não consigo colocar essas informações numa outra plataforma, e mesmo que eu reposte tudo que eu postei na minha carreira em outra plataforma, não vai ter o histórico de comentários, de likes, enfim. Não dá pra você simplesmente querer desbancar uma plataforma como o YouTube. O TikTok tem um conteúdo diferente, os vídeos verticais. E daí, a gente pensando em vídeo vertical, beleza o YouTube ter os shorts, beleza o Instagram tentar migrar de foto pra vídeo, que a gente tá falando ainda de algo visual. Mas em termos de Twitter, ser parte de uma plataforma que é baseada em texto curto e ir pra vídeo, cara, como que você arquiva tudo que já aconteceu na plataforma? Como que você passa a priorizar vídeo? Eu não vejo isso acontecendo, até porque eu acho que o Twitter é uma plataforma bem incompetente no seu gerenciamento. Eu acho que é uma plataforma que ela prioriza não a qualidade daquilo que está sendo postado. Eu acho que é uma plataforma que ela é muito negativa. O Twitter é uma plataforma que valoriza problema e polêmica e discussão e briga, né? A estrutura da plataforma foi feita para isso. Então eu vejo a possibilidade de vídeo lá rolar. E rola. Existem vídeos que a gente descobre pelo Twitter, mas é vídeo curtinho.
Sim. Você não vai entrar no Twitter pra aprender alguma coisa, pra ver um gameplay. Eu acho que se eles falarem, vídeo tem performado bem, coloquem vídeos, isso é algo bacana pra plataforma, assim como fotos, né? Que ganham uma visibilidade bacana. Mas falar que vai dar ênfase em vídeo, que isso não combina com a plataforma, na minha opinião. Eu acho que o Twitter é um espaço pra você colocar seus pensamentos, ou dependendo da sua mentalidade, pra você, que nem um lunático, brigar loucamente. Mas não é uma plataforma de vídeo. Uns 30% tá lá pra fazer isso, né? Eu ia até fazer essa pergunta. Não que sejamos aqui eu e Van Depp lunáticos, mas eu acredito que de nós três aqui, eu e Van Depp somos os que mais utilizamos, né, o Twitter no dia a dia. Eu, particularmente, acesso bastante, Van Depp também, tá? Inclusive, Van Depp, você tem verificado lá no próprio X, né? Como é que essa notícia chegou pra ti? Eu paguei uma época, eu fiz esse teste justamente também com o Instagram, porque quase que um pay to win, assim, né? Beleza, né? Tô aqui trabalhando, vou começar a promover mais minhas coisas. Eu tive a tal da thread lá do Nubank e tal, aí depois eu falei, não, legal se puder centralizar tudo num texto, não limitar o que eu penso. Mas é engraçado que depois agora tem o Premium mais, né? Tem o Premium, que você paga, eu paguei o máximo. Aí, assim, você vai ver menos ad, quase nenhum. Agora o Premium mais que você não vê, né? Então, assim, me sinto idiota dando dinheiro pro Elon Musk, me sinto. Mas é um investimento que eu tiro até do meu, assim, na minha empresa, vamos dizer, sabe? É um gasto que eu considero da minha empresa e não pessoal. Você mesmo diria que o verificado do Twitter, apesar de ter essas questões negativas aí, tá, que você mesmo mencionou, ele tem alguma serventia, né? Em comparação, por exemplo, com o do Instagram e tal, que não... Sem dúvida, do Instagram foi só... Eu também paguei por segurança também, que o Instagram você tem o suporte, consegue recuperar a conta, você dá uma verificada na tua identidade. Justamente, né, a gente não falou muito sobre segurança, né, na internet, essas coisas, onde a gente pode conversar. Mas voltando especificamente ao Twitter, eu achei legal o exemplo que você deu do MrBeast, Davi, que eu ia também mencionar isso. Que ele postou um vídeo, se não me engano, aquele que ele comparou os carros de $1 com 100 milhões, algum negócio assim. Que pra mim, sinceramente, não são meus vídeos preferidos dele. Eu gosto mais daqueles que ele fica 100 dias num lugar, sabe, fechado, bota dois estranhos, enfim. Né? Esses desafios ou, né, estudos mais sociológicos, que seja. Mas, enfim, ele disse que ia fazer esse teste, disse que ganhou $250 mil com o vídeo. E aí, depois, ele mesmo comentou, né, que acha que isso é falso, que as pessoas que pagaram, os clientes que sejam, botaram mais publicidade nesse vídeo porque sabiam que ia gerar uma atenção e isso até tirou dinheiro de outros creators. Então, vários outros que estavam já investindo no Twitter, ficaram chateados. Falou, eu peguei o dobro de views, ganhei metade do pagamento nessa época no MrBeast. Então, não é um algoritmo, acho que necessariamente dê pra confiar. E outras coisas que eu penso, por exemplo, além do acervo, que o Edu falou que é um ótimo argumento, uma coisa que a gente tem estudado em vários canais com que eu trabalho é a porcentagem de pessoas que veem o YouTube na TV. 30, 40, quase 50% em alguns casos. E assim, alguém vai ficar vendo vídeo longo no Twitter, no celular, pode ser a mesma pessoa que viria algo no YouTube, né? E se você paga o prêmio também, você consegue tirar, vamos dizer, sair do aplicativo como no YouTube e continuar rodando o vídeo. Mas a gente também não pode negar o Twitter se pode... coisas explícitas, né? Vídeos de todos os tipos. Então as pessoas postam vídeos, né, super gráficos e... Então esse algoritmo não é necessariamente a melhor coisa se você quer evitar esse tipo de conteúdo. E assim, isso me lembrou também, porque eu penso na qualidade de vídeo, né? A gente discutiu muito Twitch e YouTube aqui e por que alguém streamaria no YouTube e tal. E qual que é a qualidade dos vídeos no Twitter, né? No X. Aí eu falei que me lembrou de uma história... Exato, me lembrou de uma história que eu acho que eu nunca contei aqui, que é uma das reuniões mais inusitadas que eu já tive, que é com o pessoal do OnlyFans. Eles queriam... Eles entraram em contato, queriam especificamente que Hayashi e o Funk Black Cat fizessem vídeos exclusivos para a plataforma, deixando bem claro que são não, vamos dizer, picantes, tá? Vamos usar esse termo. OnlyFans Gaming, né? Exato. Eles queriam que ele streamasse lá e, assim, nem iam pagar por um contrato exclusivo, né? Eles ficam com 20% de tudo lá, eles até revelaram isso. E eles queriam que eles postassem vídeos exclusivos e streamassem lá. Eu falei, cara, interessante vocês estarem tentando fazer uma guinada, né? Meio óbvio, assim. Mas, ao mesmo tempo... Acho que a grande coisa que pega é a qualidade de vídeo também, entendeu? Tipo, no fim do dia, pro creator, o que você tá oferecendo pra ele tá lá, entendeu? Eu não sei se vai fazer muito sentido. O Edu,
Eu vejo o que você posta no Facebook, às vezes pelo menos um pedaço, né? Quem gerencia lá manda pra direcionar pro vídeo principal, mas você já postou o vídeo inteiro. Você faria esse teste um dia? Meu, no Twitter é difícil porque eu já tentei colocar vídeo inteiro no Twitter pra testar, só que aí eu não consigo, porque tem limite de tempo e tamanho de arquivo. Então, Hoje em dia eu não sei como tá. Premium. O Mas Premium quando tem eu tentei, 2 horas. cara... Você consegue 2 horas de vídeo, essa é uma diferença. Mas quando eu tentei, tipo, eu falei, mano, eu não vou pagar. Eles já deixaram minha conta verificada como se eu tivesse algum plano pago sem eu pagar. Desculpa interromper, é só quem tinha mais de 1 milhão de seguidores quando teve essa mudança continuou com verificado, entendeu? Entendi. Ou se você pagou o verificado e você já tinha antes, mostra a data lá de quando você teve primeiro. Mas se eu não me engano, mesmo se você não tenha pago, você consegue postar um vídeo de 2 horas lá, entendeu? É porque quando eu tentei, tipo, eu não consegui. Eu falei, cara, ainda mais hoje em dia, fazendo conteúdo em 4K, 60 FPS, às vezes isso. com HDR, às vezes com som surround, cara, eu vou de repente colocar um conteúdo no Isso. Twitter, velho. Sério mesmo, mano? Não dá. Eu colocaria, tipo, um negocinho engraçado, curtinho, tranquilo, sem problemas, até já fiz, sabe? Mas um vídeo mesmo, cara, não. E aí eu até perguntar, vocês ouvem outros criadores aqui no Brasil falando sobre isso, assim? É porque o Twitter tem uma certa presença aqui no Brasil, né? Ele não é uma plataforma, assim, digamos, negligenciável total, como é, por exemplo, o Snapchat aqui. Pouca gente acessa o Snapchat no Brasil, lá na gringa ele é bem mais relevante. Mas a gente, a gente acessa e tudo. E aí eu queria saber disso, assim, há algum rumor, existe algum alguma conversa nos grupos de que, tipo assim, pô, pode ser que vale a pena ter alguém testando ou nem? Eu não escutei de ninguém, cara. Porque Não, o Facebook, por exemplo, que até o Van Depp falou, Facebook, eu ouvi de outros criadores, a galera fazia live, eu sei, eu não quis fazer live no Facebook por motivos próprios, mas eu sei que a galera fazia e tirava grana com isso. Eu já ouvi de criadores que conseguiram tirar uma grana lá com vídeo. E no Facebook eu já experimentei um pouquinho com vídeo, pra mim nunca rendeu muito. E como eu não gosto do Facebook, eu olho o meu Facebook hoje em dia uma vez a cada 3 meses. Eu realmente deixo na mão do Alê pra ele tocar a fanpage lá. Já ouvi de casos de sucesso no Facebook, mas do Twitter eu nunca ouvi, não. Eu não sei, eu acho que tem um pessoal... Também é muito do momento do que é o Twitter, né? Tipo, eu acho que de fato as pessoas não conseguem deixá-lo. Aquele início do Threads lá foi interessante, né? Porque os primeiros dias as pessoas, é parecido, é legal. Não sei o que é que nos mantém lá, você bem falou que... Eu tenho tweetado menos hoje em dia, ou quando o negócio de futebol, que eu gosto também, ou da indústria, justamente. Mas tô sempre lá, o algoritmo te mostra os tweets também, eu uso muito mais a barra lá do algoritmo também hoje em dia. Sim. E ok, tem umas coisas interessantes, queira ou não, é onde rolam as discussões, queira ou não, dá pra se informar se quiser, ou dá pra se desinformar, com certeza também. Também Em dá. grande parte, né? Muito grande. Mas eu acho interessante estar onde a discussão tá sendo feita ainda, entendeu? E aí tem muita gente que fala, né? Porque a gente sempre fala das demissões aqui, e que começou justamente a coragem do Elon Musk de cortar 80% da empresa, e muita gente fala que o aplicativo continua igual. Para mim, ele funciona pior. Para mim, ele não abre imagens direito, entendeu? Tipo, se você vai usar bastante, às vezes eu tenho que sair do Wi-Fi e trocar, fechar o aplicativo para loadar a imagem ou até vídeo mesmo. Sim. Então, beleza, né? Eu talvez não precisasse todo aquele staff, mas... Como eu falei, não adorei a sensação de dar dinheiro para Elon Musk. Mas isso foi um investimento que eu fiz no geral também, junto com o site, junto com o próprio Debate. Vamos fazer um movimento de um pouco mais de marketing próprio também, de um pouco mais de expor minhas ideias. Vamos ver se isso chega em outros creators, em público, em marcas né? E também como se posiciona. Então, como eu disse, eu considero um gasto profissional acima de tudo. Mas eu não sei se vai virar, para finalizar isso também, eu não sei se ninguém deu um sinal, porque realmente a monetização não é o que dizem que é. Então, eu sei de um pessoal que pagou, que sabe que vai conseguir, eu acho que, se não me engano, são 15 milhões de impressões em 3 meses para você conseguir monetizar teu Twitter. Pelo menos era assim quando começou. Mas aí eu sei que o próprio Funk fez isso também, aí ele, né, ganhando menos $100, assim, eu acho que umas coisas assim, entendeu? Resultados pífios, né? Não é necessariamente, tipo, ele tentou dar um gás até na tweetada, mas aí vê que não é muita praia dele, sabe? Tem a maioria das pessoas que nem o Edu. Edu vai lá, eu acho que usa legal agora, o Edu dá uma opinião ou outra. Ele comentou justamente que a gente falou no último episódio
em relação aos pilotos fazendo publi velada, entendeu? Você usa ou divulga, bota a thumbnail do vídeo, o link, deixa como também um outro lugar para encontrar o conteúdo, sabe? Um histórico, né? Assim, E tem gente que quer usar, eu já conheci muitas pessoas que não são famosinhas que ainda usam, tipo, eu uso aquilo lá pra falar sozinho, entendeu? Tem, tipo, 26 seguidores, perfil trancado e desabafa sobre o chefe ou a chefe, entendeu? E tudo bem, né? Eu acho que ainda vai... Ele realmente não vai morrer. Eu tenho saudade de chamar de Twitter, por isso que X pra mim, né? Inclusive, né? X vídeos, tipo, já existe, né? Já existe X vídeos falando pronta, muito. Né? Eu fui jogar aqui, justamente fazer uma pesquisa antes, eu joguei MrBeast X vídeos, tá ligado? Vídeo X. E aí mostrou, tipo, falei, bro, não, tá ligado? Então, não é... Sabe, tipo, eles podiam ter feito outro branding também, de não ser vídeo X vídeos e... Eu acho que isso vai virar um meme eterno. Se ainda não pegou, eu acho que eventualmente vai pegar. O Twitter, o que mais me incomoda no Twitter, aí eu tô falando isso como criador de conteúdo, é que assim, qualquer coisa que eu falar no Twitter, qualquer um tem a possibilidade de responder naquele tweet ou de dar quote RT. Eu não tenho capacidade nenhuma de moderar isso. E no quote ali a pessoa pode falar a asneira que for, a mentira que for, a manipulação que for, que vai ter idiota acreditando que é verdade. Porque no YouTube, se a pessoa falar um negócio mentiroso a meu respeito, eu tenho a capacidade de remover o comentário e ocultar o usuário. Então eu tenho muito mais controle do que é dito. Eu não faço isso pra moderar opiniões contrárias ou pintar um cenário que não é real. Só que, obviamente, que eu uso esses recursos pra evitar de lunático inventar mentira ou usar o meu canal como base pra se autopromover ou promover coisas que não deveriam ser promovidas. E no Twitter, cara, o que é positivo, o que é bacana, parece que tem menos interação, a pessoa dá like não chama tanto atenção. Mas se você falar alguma coisa da qual as pessoas discordam, aí aquilo vira uma bola de neve de discussão com coach RT e um monte de mentira e fato manipulado aparecendo junto. Então isso pra mim é o que torna o Twitter a pior plataforma de todas. Eu acho que vale um episódio futuro em que a gente aprofunda mais ainda essa discussão, porque realmente tem muita coisa a ser tratada a respeito das redes sociais que vão além das nossas impressões, mas também pro futuro delas, né? Assim, até porque o YouTube, eu acredito que vai continuar soberano dentro ali de vídeos, especialmente vídeos longos, mas eu não acho que o Instagram tem uma vida longa por muito tempo, pelo que eu noto de dados de pesquisa relacionados ao crescimento do número de usuários. O X vai virar algo de outro jeito completamente diferente que a gente não sabe se vai dar certo ou não. Então pode ser que o próprio X também daqui a pouco acabe. O Elon Musk fica, né, tretando com tudo que é anunciante. Então eu acho que essa atmosfera e esse relevo das redes sociais, ele vai mudar muito ainda. E nesse sentido, vale a pena a gente discutir isso em um próximo episódio com, né, um nível de criticidade ainda maior e um nível de profundidade e tempo também, né? Até porque esse assunto é bem vasto, né? Eu acho que talvez o Instagram acabar agora, eu acho curioso e pode bem acontecer, mas é quase... Eu não sei se essas redes sociais acabaram virando grandes demais pra fracassar. Você pode usar o próprio Facebook como exemplo, de que até eu tava olhando, né? Eu gosto de Facebook porque eu morei em vários países também. Não que eu use, não posto nada lá. Morei em vários países, então vários amigos de infância estão lá. Sou a única plataforma que eu já tive, né? Você consegue ver alguma coisa. Mas é justamente um cemitério no sentido de contas abandonadas. Todos os millennials que eu conheço, você vai ver o perfil, fui fazer isso ontem, por acaso. Vi vários, sabe, amigos da Argentina, não sei. Tudo... Os únicos posts são os últimos 4, 5, 6 anos de feliz aniversário de uns boomers, tios, tá ligado? Que escreveram lá, e assim, minha página é essencialmente isso também, entendeu? Tipo... Eu fiquei até curioso pra ver a minha última postagem no Facebook. A última coisa que tá no meu feed do Facebook é do meu aniversário em 2014, que minha mãe que fez. Foi logo depois do... Tua mãe que fez, é fofo. Eu vejo, assim, o algoritmo lá, então pouca coisa aparece que você segue agora, a não ser que você interage, entendeu? Então, é muita sugestão de página, muita coisa que eu vejo de AI generativa, né? Eu acho que agora, a única coisa que eu acho que o Twitter do Elon Musk manteve, assim, é os community notes, né? Sempre tem um negócio que é corrigido. Tem uma falsa informação, aparece embaixo, não tem problema nenhum. Sabe, teve até um caso, desculpa até mencionar, um caso
ruim, assim, horrível. Uma senadora americana postou uma pessoa de uma minoria, tipo, pilotando um avião, falou, ó, o que aconteceu com os pilotos que tinham cabelo prateado, agora é isso. E, tipo, o vídeo tava lá, não tem nada de errado com esse vídeo, a pilota não fez nada de errado, entendeu? Tipo... O próprio Elon Musk vira e mexe, o Community Notes corrige ele também. É, exato, ele corrige ele mesmo, entendeu? É uma ferramenta que manteve algum senso de normalidade, mas eu acho que ainda deixa muita coisa passar. E eu acho que, pra finalizar só, o que o Edu falou de falta de controle, sobre uma opinião tua e como isso vai vir uma bola de neve, com certeza, dá uma ansiedade, assim, né? Tipo, quando eu até postei o caso lá do banco que eu falei, muita gente duvidando da semana mais traumática da minha vida, entendeu? Tipo, isso, queira ou não, te afeta um pouco, tá ligado? Queira ou não, você, tipo, como assim? Eu não jamais inventaria um negócio desse, eu passei por um pesadelo e as pessoas me zombando, ou eu virei true crime, que eu já falei aqui. Tudo bem, eu que me expus a isso, mas saiu um pouco do controle. Que mais de 15 milhões de pessoas viram também. Eu senti um pouco na pele, então eu concordo. Eu entendo que o Edu não prefere não ficar omitindo opiniões necessariamente grandes ou fortes lá. Falando de Twitter, né? Continuando o papo de Twitter, mas sem falar do Twitter, né? Ou do X, especificamente de um usuário bem famoso, inclusive no universo dos games. Vamos falar um pouquinho de Jeff Keighley, que finalmente quebrou o silêncio sobre a onda de demissões que tem acontecido desde o ano passado, né? Que tem continuado, aumentado, inclusive, esse ano, e que o cara que estava sendo cobrado bastante nos últimos meses para falar alguma coisa, até porque, para muitos, ele é um grande porta-voz da indústria, falou, mas talvez devesse ter ficado calado, né? O que é que aconteceu aí? O Jeff Keighley se posicionou de maneira a tecer condolências em relação aos desenvolvedores que foram, né, que perderam seus empregos e a tudo que tá acontecendo com relação à onda de demissões na indústria dos games e tudo mais. Falou que tinha que falar realmente há muito tempo, falou agora, né, em março, em vez de ter falado isso no ano passado, em janeiro, fevereiro. E o que o pessoal mais encasquetou assim com ele foi que 13 horas depois do primeiro posicionamento do Jeff Keighley em relação à onda de demissões, ele foi lá e anunciou o próximo grande evento dele, da indústria dos games, que vai trazer um monte de empresa, que vai trazer um monte de publisher, que é o Summer Game Fest 2024, né? E a coisa pegou tão mal, assim, o timing da parada, não necessariamente o que ele falou, né? Mas sim o timing da parada, pegou tão mal que a comunidade de jogadores, mais assim, politizada, e também a comunidade de desenvolvedores, tem falado que o Jeff Keighley não representa a eles e tem gerado agora mais problema pro Jeff Keighley, porque ele próprio, Jeff Keighley, adora falar sobre a comunidade de games, se colocando como esse porta-voz sempre que tem algum evento, né? Então isso vai gerar um problemão pra ele e também tá começando a gerar uma discussão sobre: será que a gente precisa de porta-vozes novos na indústria dos games ou vamos continuar mesmo com o Jeff Keighley e por aí vai? O que você acha, Edu? Eu não acho que a gente precisa centralizar numa única pessoa para que essa pessoa seja porta-voz da indústria. E eu acho que o Jeff Keighley tem um papel super importante na indústria, porque Summer Game Fest e Game Awards são eventos muito relevantes para a indústria de games. Eu só acho que o Jeff Keighley, talvez ele tenha muito interesse comercial envolvendo empresas que realizaram demissões em massa, e ele tá muito mais preocupado em tocar os eventos dele do que de fato preocupado com aqueles que estão perdendo emprego. Pelo menos é a impressão que ele passa. Mas assim, eu acho que ele é um cara importante. No geral, eu gosto dos trabalhos dele. Eu acho que ele devia ter se manifestado antes. Ele não tinha se manifestado ainda. Era melhor ele ter ficado quieto. A impressão que eu tenho é que com Game Awards ano passado, ele deve ter segurado bem o que as pessoas podiam mencionar recebendo prêmios. Por isso que ninguém recebendo prêmio falou muito de demissões em massa. Ou não falou muito em geral, né? Porque foi super limitado o tempo pra eles falarem no palco. E lá era a oportunidade de algo ter sido exposto. A única coisa que, aí voltando em Game Awards, que me incomoda é que, assim, a gente quer ter um porta-voz da indústria, como comunidade, não necessariamente é o que eu penso, mas a comunidade quer ter um porta-voz, e esse porta-voz, na hora de organizar um evento de celebração dos games, ao invés de pegar membros da comunidade para entregar prêmios importantes, pega a galera de outras indústrias, né? Cinema, TV. E eu acho que a gente devia se valorizar mais. É algo que eu falo para colega criador de conteúdo meu. A gente nunca teve apoio nenhum de TV, cinema, jornal, revista. Por que essa galera se empolga tanto
quando vai dar uma entrevista pra uma TV ou pra um jornal. Eu acho que seria de fato um grande problema. Se ele falou para as pessoas não mencionarem as demissões, o que talvez, né, a gente não sabe, não necessariamente sei se vazou isso, ou se teve alguma fonte, a gente evita necessariamente comentar o rumor aqui sempre, mas é curioso que de fato não teve, né? Eu acho que eu entendo o ponto de vista no sentido que ele quer muito manter as boas relações com as publishers para que as publishers continuem, né, tipo, entregando trailer e road premieres e coisas assim nele. Então ele quer manter uma boa relação. Mas ele tem que entender o lugar dele na indústria. Eu acho que isso é inevitável, isso é inegável. Que as pessoas vão querer essa manifestação. Eu acho que para ele, não acho que necessariamente seja um cara frio que não tá nem aí pra que as pessoas foram despedidas, mas a preservação, talvez, não sei se da própria imagem ou dessas relações, acaba vindo primeiro para que ele bote o evento da melhor forma possível. Mas, né, com certeza o timing, a gente comentou no episódio recente essa questão de ele divulgar um negócio de AI, isso foi publi velado ou não, porque foi muito estranho, foi do nada e foi no dia, e demonstrou essa frieza, né, que alguns têm criticado ele. Mas eu vejo ele como um cara que tá tentando navegar essa relação com as publishers, mas no fim do dia, independente de quem você seja, se você tem uma voz e você vê algo de errado, não é que você tem que falar algo, mas assim, vai do ímpeto da pessoa, né? Eu acho que também no fim do dia, também acho que ele não queria ter que comentar nada. Ele ia adorar que essas histórias fossem embora e que ele podia ficar quieto e passar aquela imagem feliz, né? E bom. Eu sei que os eventos são legais, concordo totalmente com o que o Edu falou, né? Já beleza, teve o do Keanu Reeves, se não me engano, do Cyberpunk, mas depois ainda dão umas forçadas com umas celebridades e é muito menos uma celebração da indústria de games hoje em dia e sim mais vamos atrair novas pessoas para assistir, mais patrocinadores e que seja. Pois é, eu acho assim, eu penso que palcos como os que o Jeff Keighley construiu durante a carreira dele são muito importantes, né? São muito importantes. É importante deixar claro também que, assim, sem o Jeff Keighley, talvez a gente não tivesse o The Game Awards, tá? Sem o Jeff Keighley, talvez a gente não tivesse o Summer Game Fest, ou pelo menos não do jeito que tá montado hoje. Ou esteve montado até pouco tempo atrás, antes de dar ruim, né? Antes de começarem os problemas e as críticas relacionadas aos eventos, ou pelo menos antes dessas críticas crescerem como cresceram. Então, tem que dar realmente o crédito pro Jeff Keighley. Eu acho que já tive até episódios aqui do debate em que eu mencionei o que eu penso do Jeff Keighley, assim, mais diretamente. Eu gosto particularmente dele. E ao mesmo tempo, por conta desse histórico que ele tem lá de trás, com relação à indústria, né? Então ele, assim como o Edu inclusive mencionou agora, ele foi um cara que acreditou muito na indústria dos games desde lá de trás. E ele tem uma visão que pode ser uma visão criticável de querer casar muito a indústria dos games com a do cinema, com a da TV, sem que isso necessariamente seja recíproco. Visto o Oscar agora, né? Teve um compositor que ainda falou, que bom que meus pais me deram, sei lá, instrumento e não videogame. Foi. Você não... E não cara... só isso, tem o caso da repórter que fez piada esse ano ainda, com o menino que bateu o recorde lá no Tetris, né? Puxando sim, aquela... Tetris, que ele quebrou o Tetris, foi o primeiro que quebrou. Eu tava vendo bastante sobre isso. Ele quebrou o Tetris e falou, sai de casa um pouco, vai lá fora, sabe? Aquele bem clichê, tipo... O cara, eu até vi a história desse garoto, se não me engano, ele perdeu o pai, mora com a mãe, tinha outro jogador de Tetris, inclusive 2 irmãos mais competitivos e outras pessoas disputando isso, e ele conseguiu. E aí essa pessoa foi lá e sabe, com aquela carinha de condescendente, assim... Isso. Legalzinho que você fez teu joguinho aí, agora vai lá fora jogar bola. Claro, é bom. Mas é o que a mídia tenta fazer sempre com games. Exato. Quando é conveniente, a mídia tenta crescer com games. Sim. Mas no geral ela tenta derrubar os games. Exato. Porque já foi ultrapassada pelos games. Exato. A indústria de games é gigantesca, é maior que música, é maior que TV, que Juntas, cinema. Então, só que TV e cinema é tudo muito centralizado. Eles conseguem ter controle. Com games, a barreira de entrada é mínima, né? Desenvolver jogo de maneira independente é muito mais fácil hoje em dia. Eles ficam incomodados. A gente tira dinheiro das mídias que vieram antes dos games. E os caras ficam incomodados, Por isso mesmo que, apesar de achar que o Jeff Keighley é um porta-voz importante da indústria de games, eu acho que o problema é esse. A gente precisa elencar novos porta-vozes. Acho que essa é a parada. É não confiar tanto na figura do Jeff Keighley pra representar a gente.
tem uma série de pessoas da indústria dos games, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mas principalmente lá fora, infelizmente, porque a exposição acaba sendo maior dessas pessoas também, por causa da comunicação em geral. E eu admiro muito que eu considero porta-vozes e que não são necessariamente pessoas como o Jeff Keighley, apresentadores, criadores de evento. Um deles, por exemplo, que eu pago pau demais é o Tim Schafer, que hoje em dia eu trabalho lá na Microsoft, mas foi um desenvolvedor indie, né, assim, icônico, que trabalhou na LucasArts e tal. E é um cara que eu acho que tem uma visão muito interessante sobre a indústria de games. Claro, uma visão particular também, uma visão polêmica em alguns aspectos, mas uma visão muito interessante. Tem também um cara que eu gosto demais de criação de conteúdo, que também é lá da gringa, que é o Greg Miller, que é um cara que trabalha numa empresa chamada Kinda Funny. O cara já ganhou melhor criador de conteúdo do The Game Awards 2 vezes, tipo assim, back to back, um atrás do outro. E toda vez que ele abre a boca pra falar, é sempre numa pegada muito positiva em relação à indústria de games, sabe? Eu quero mencionar uma pessoa, Vai, fala. que a minha amada esposa, ela fala que é a minha musa australiana. E são palavras dela, não são minhas. E eu nunca tive essa visão, tá? Mas eu acho engraçado que ela sempre passa e ela fala, você tá assistindo a sua musa australiana? Eu nem respondo. Que é a Alana Pierce, que eu acho que ela tem opiniões extremamente centradas, ela tem uma base de conhecimento enorme, muita experiência dentro da indústria, tanto trabalhando dentro de desenvolvimento, quanto fora, como jornalista. Então eu acho que ela também é uma porta-voz muito importante da indústria. E também uma figura feminina, porque a gente tá numa indústria que é muito masculina, e eu acho que é importante a gente ter a visão, né, feminina, e da mesma forma, qualquer um que tem uma visão fora do padrão é importante a gente escutar, porque vai estar enxergando de um ponto de vista diferente, né? E aí eu ia perguntar pra vocês, o que vocês acham, assim, quem seriam os nossos porta-vozes brasileiros, assim? Temos um aqui, chamado Eduardo Benvenuti, não sei se o Van Depp concorda comigo, eu vou logo dizer que, sem dúvida nenhuma, é pra mim uma referência enorme, né, nos games, e não só do ponto de vista de conhecimento e tal, mas também do ponto de vista de ética profissional e histórico, né, aquela parada toda, mas o Edu não tá sozinho nessa, né? Quem vocês acham aí que são também porta-vozes importantes da indústria de games que a gente tem aqui no Brasil? O Leon, pra mim, assim, com certeza, eu gosto muito da amizade que eu tenho com ele. O Leon, ele tem um conhecimento absurdo, ele expressa muito bem o conhecimento dele. E como ele vem aí de relações internacionais, a Nilce é jornalista por formação, então ele tem uma base pra expor o que ele pensa. Verdade. Acho que ele faz isso muito bem. Qualquer cobertura que ele faz de produto, pra mim, tem um nível de qualidade insano, assim. Independentemente do que for. Se for um portátil, se for um console independentemente da marca, PC, acessórios, eu acho que ele expõe muito bem. E o que eu ia falar também, em relação a isso, antes da gente passar pro Van Depp responder quem é porta-voz da parte brasileira da indústria, eu acho importante a gente lembrar que o que a gente tem como criador de conteúdo é reputação. E quando você começa a deixar de abordar certos assuntos por interesse comercial, ou começa a abordar outros por interesse comercial, mas não fala de tudo que você deveria ou gostaria de falar, aí a gente tem um problema. Eu acho que o episódio anterior do debate é um episódio muito importante para refletir como que eu penso da minha carreira. Eu talvez tenha fechado portas com a Warner, mas eu achei importante bater na Warner, por causa das bobagens que ela comete. E o dia que ela tiver agindo bem, cara, eu vou ser o primeiro a falar e vou ser o primeiro a vestir a camisa e mostrar o jogo dela. E isso é uma parada que pouca gente faz, né? Até porque o meu problema com o Warner não é que eu não recebo os jogos, é eles falarem que vai me mandar e uma semana depois o jogo lançar, não mandou, me fez assinar a NDA do hospital, enfim. Não quer mandar, não manda. A SEGA não me manda Like a Dragon e eu cubro e falo dos games de qualquer forma. O problema é outro. Mas enfim, vamos focar aqui. Porta-voz. Pra mim, eu diria o Leon mesmo. Mas eu não sei o que o Van Depp vai falar. É curioso, porque pra mim, porta-voz, aí a gente pode até discutir isso. Ele tem uma plataforma. Quem que a gente pega que desenvolve games no Brasil que possa ser? Ou se são jornalistas. Então, eu sou muito amigo do Pedro Falcão, que era jornalista de games da Kotaku, trabalhou na própria Vice que a gente falou, Red Bull Games. Já organizou uns eventos, também era ex-BBB, inclusive eu acho que um dia a gente deve tê-lo aqui, mas ele começou a trabalhar na Hoaxnail, um estúdio de indie brasileiro, e muitos dos estúdios indie brasileiros são pequenos, né? Então, pelo menos, ele é um porta-voz pra mim, pra todo mundo que conhece ele, porque ele tem umas visões muito interessantes sobre a indústria de games, me dá vários insights, inclusive que já compartilhei aqui e tal. Mas é isso, acaba caindo
sobre um criador de conteúdo, o Leon é um ótimo exemplo disso, BRKS Edu também, porque tem a plataforma para fazer uma diferença. O pessoal do Flow Games também faz esse trabalho. A gente está tentando fazer um trabalho aqui nesse sentido. Justamente o exemplo do Edu, eu também tenho relação com essas empresas. Eu vivo do mercado publicitário. Quantas vezes eu já falei aqui de cassino e de bet? E eu trabalho com criadores que têm, vamos dizer assim, precisam do dinheiro e tal, e a gente tem essas conversas. E, de novo, eu acho que o ônus cai sobre o criador de conteúdo pela plataforma que tem para ser um representante, para bater de frente com um publisher, para bater de frente com a empresa, para criticar um Jeff Keighley se precisar, entendeu? Então é difícil, eu acho. O Max MRM, ele tá trabalhando como diretor criativo e, assim, super inserido no dia a dia do jogo que tá sendo desenvolvido. Entendeu? Eu acho que o Max MRM, ele vai virar um porta-voz maior uma vez que o Ayla for lançado. Porque agora tem muita coisa que ele não pode falar publicamente. E tem coisas que ele nunca vai poder falar publicamente. Mas uma vez que o jogo for lançado, ele vai poder publicamente expor as dificuldades do desenvolvimento. Isso. Desde questão de resolver bug, fazer cenário 3D, né, modelagem, vai poder falar de questão de como que eles fizeram para financiar o jogo. E é uma série de coisas que agora tem que manter em privado, né? Eles fizeram o Catarse, eu também contribuí, acho que foi R$371 mil que eles conseguiram levantar. E o Max justamente fez um vídeo dedicado para divulgar, botou o nome dele, a reputação dele, porque também desenvolveu uma relação legal, né, com o caso do Fobia, os mesmos criadores, Pulsatrix. E aí divulgou bastante, era todo dia. E a gente já falou aqui de criador de conteúdo. Toda vez que você divulga algo, você queima uma ficha, entre aspas, do teu público. E o projeto é tão importante para ele que é exatamente essa mescla que a gente tá falando, de um cara que tem a plataforma, vira um porta-voz para um estúdio indie brasileiro que consegue levantar esse dinheiro, que já tinha um jogo de bem-sucedido. E vai ser interessante, eu acho que esse ponto aí do Edu, de fato, quando ele puder compartilhar todas as dificuldades de quer desenvolver um jogo, e por isso que seria legal receber um desenvolvedor de jogo indie aqui no Brasil pra gente conversar sobre isso, inclusive como funcionam esses investimentos e tal. Sim. Mas porta-voz eu acho que acaba caindo sobre os criadores de conteúdo por serem tão grandes mesmo e poderem talvez impactar alguma coisa com um post ou com vídeo ou com alguma crítica que faça, sabe? Galera, partiu o Boletim Nuvem, lembrando, a Nuvem é parceira aqui do The Byte, a Nuvem é publisher, empresa brasileira fenomenal, revendedor oficial de keys. Recomendamos muito a Nuvem, confiram, eles têm preços excelentes e inclusive publicaram um jogo no Brasil, né, o Grand Blue Fantasy, que está sendo muito elogiado. Segue recebendo atualizações, fica a recomendação. Então, vamos falar agora de algo que inclusive a Nuvem, eles têm conhecimento disso e eu sei que eles ajudam o mercado. A gente tem aqui um caso no qual a Nuvem não está envolvida, tá? Só para deixar claro, já vi se o caso é ruim, eu acabei de fazer o link com a Nuvem. Não, a gente tem um caso, dentre vários, né? De um estúdio que está com dificuldade de financiar o seu próximo lançamento. Davi, se puder entrar em mais detalhes, eu agradeço. Pode deixar. Mas eu sei que a galera vai reconhecer ali o Deliver Us the Moon, Deliver Us Mars, né? Enfim, entre em detalhes, por favor. Sim, são esses dois os jogos da Keoken, ou Keoken, que é um estúdio de desenvolvimento holandês, tá? Eles não têm nenhuma publisher oficial com relação a esses games, assim, de maneira, né, privada, né, exclusiva. São desenvolvedores independentes, então eles dependem dessas negociatas com as publishers a cada novo lançamento que eles vão trazendo. Porém, os últimos 2 jogos que eles lançaram dessa série têm sido jogos muito premiados, né? Podem não ser jogos que vendam horrores, né? Tem muita gente, inclusive, que não conhece a série ainda, mas é exatamente por isso, porque eles não têm essas parcerias com grandes nomes que fazem um trabalho de divulgação gigantesco. Então, cada novo jogo deles é uma batalha para ir lá financiar, desenvolver e lançar no mercado, né? Pois bem, recentemente, os 2 responsáveis pelo estúdio holandês, eles vieram a público usando as redes sociais do próprio estúdio para meio que pedir ajuda, tá? Meio que um pedido de socorro, né? Por quê? Porque durante esses últimos 2 anos, né, que acabaram de passar, eles fizeram parte de 180 reuniões diferentes, segundo eles,
com mais de 40 publishers diferentes, galera. Tudo pra quê? Tudo pra tentar arrumar financiamento para os próximos 5 jogos que estão sendo desenvolvidos pelo estúdio. Deixando claro que não é que eles estão desenvolvendo o jogo demais e talvez por isso que esteja dando errado. Não, é exatamente na tentativa de criar estratégias diferentes, soluções diferentes que agradem a publishers específicos. Tanto que cada jogo desses 5 que eles, inclusive no vídeo, apresentam, são jogos diferentes. Você tem um lá que parece um Vampire Survivor, você tem jogos que são a continuação da série Delivery Us, você tem jogo em VR, então você tem toda uma gama de variedades exatamente para tentar buscar financiamento. E os caras não estão conseguindo financiamento de jeito nenhum. Estúdio premiado, tá? Com 2 jogos premiados na Holanda. E aí o que é que eles estão fazendo? Eles estão nas redes sociais pedindo ajuda para a fanbase da empresa. Para quê? Para bancar o jogo? Não, para tentar aumentar, ampliar a voz deles, para tentar a partir daí chamar a atenção. Por que essa notícia está chamando a atenção? Além do caso ser um caso bem complicado. Porque pode estar acontecendo aí o primeiro sinal, né, de que o modelo de financiamento da indústria de games que vinha funcionando até então, nessa nova economia global que a gente está vivenciando, tanto nos Estados Unidos, mas também na Europa e tal, ele pode estar com os dias contados. Isso é o que alguns membros da mídia, inclusive, utilizando o exemplo da Kaioken, já vem levantando, assim. Eu queria jogar pro Vandep e pro Edu, né? Apesar de não sermos nós aqui desenvolvedores, mas a gente tem bastante contato e tem uma visão um pouco mais apurada sobre esse mercado, né? De bastidores também, sobre o que tá acontecendo e o que pode acontecer mais à frente, então... Isso só me lembrou de algo que eu vi no Project, falou do Oscar aqui rapidinho, o Cord Jefferson, que dirigiu e escreveu Ficção Americana, um filme que eu acho que, se não me engano, tá no Amazon Prime, um dos melhores filmes do ano mesmo. Ele falou... Que tal se, ao invés de fazer blockbuster de 200 milhões, a gente não faz 20 filmes de 10 milhões de dólares? Ou entendeu? 10 de 20 milhões. Ele também ganhou o Oscar, acho que roteiro adaptado. E eu acho que, só rapidinho, justamente para fazer essa comparação, né? A gente estava falando aqui no episódio recente, ou no último, se eu não me engano, dos AAAs, Live Service, que parece que ninguém gostou, mas vão investir mais AAAs, então... E isso aconteceu na indústria de cinema mesmo, né? Eles falam muito de um... Eu vi o próprio Matt Damon uma época falando do talentoso Mr. Ripley, sabe? Uns filmes, vamos dizer assim, tinha um orçamento de 20, 30, 40 milhões de dólares e não 400. Até pra gente ver o que tá acontecendo. As pessoas estão cansadas de blockbuster no cinema, né? Marvel, existe um desgaste da Marvel, dessas marcas. Aqui a gente tá falando da indústria de games, mas eu acho que existe um paralelo muito grande. Se isso acontecer na indústria de games, vamos ter uns joguinhos bem legais, bem redondinhos, entendeu? Tipo, existem uns estúdios indies que aí conseguem montar um staff com um número decente, que não precisa trabalhar e todo aquele estresse, preocupar com demissões e toda aquela pressão que a gente fala aqui, que tem acontecido e papapá. Eu acho que a indústria do cinema também tá paralela. A gente também falou que a indústria de games tem mais dinheiro. E tem, cara. Tem mais receitas, tem mais o que fazer com isso. Não sei, né? Os chefes de estúdio no cinema também ganham centenas de milhões de dólares, mas eu acho que tem como distribuir melhor esse dinheiro e eu acho que a gente veria um produto melhor, que ao meu ver, a gente vai começar a pecar e a qualidade tanto de filmes quanto de games vai começar a cair. Já tem caído há um tempo, na minha opinião. O que eu teria pra falar é que, assim, com games, a gente tem o caso de estúdios gigantescos que não tem problema de produzir os próprios jogos, então, estúdios da Rockstar, os estúdios próprios da Sony, os próprios de Xbox, eles não têm muito no que se restringir em relação a investimento, uma vez que essas empresas veem que o projeto é bacana, o financiamento aparece. Só que aí, falando de jogos independentes, a situação fica mais complicada. A gente teve um vídeo saindo recentemente, bem bacana para quem fala inglês, do NoClip, a respeito da dificuldade deles de conseguirem uma publisher parceira para investir no jogo que eles estão desenvolvendo. E daí o papel da publisher, muitas vezes, quando a gente tem um estúdio independente fazendo um jogo que assina com uma publisher, a publisher, claro que com os seus conhecimentos, vai ajudar a escolher uma data de lançamento para o jogo, né? Planejar ali o que vai ser entregue e quando, vai ajudar a traduzir o game, definir para quais idiomas o jogo vai ser traduzido, se vai ser dublado além de legendado, quais idiomas devem receber prioridade, controle de qualidade. Tem uma série de coisas que a publisher pode fazer para ajudar. Mas muitas vezes o papel principal da publisher é financiar o jogo para que esse jogo consiga
ser de fato produzido e lançado. Uma vez que ele é lançado, a publisher consegue recuperar o seu investimento e o estúdio indie consegue arrecadar fundos também. E claro que nesse meio tempo os funcionários ali estão sendo pagos porque o estúdio recebeu um financiamento externo por parte da publisher. O problema real é que, assim, desenvolver jogo é caro. Então, quando a gente vê ali um Kickstarter ou um Catarse rolando, aquilo é mais para provar que o projeto tem potencial. Então, o Ayla não está sendo desenvolvido ali pela Pulsatrix com 370 mil reais que o estúdio arrecadou no Catarse. Aquele dinheiro vai ser alocado em desenvolvimento, mas certamente eles estão usando, se sobrou algo do Fobia, quando eles lançaram, o lucro do Fobia está sendo alocado ali e eles certamente precisam de mais dinheiro para ser injetado no projeto. E isso vai valer para inúmeros projetos, porque não se paga uma equipe de 10, 15, 20 pessoas por 3, 4 anos com 370 mil reais. Na gringa, então, em que os salários são muito mais altos, você precisa de muito mais investimento ainda, né? Então acho que a gente está vivendo uma crise em função do fato de que a gente tem cada vez mais jogos sendo lançado, é mais difícil de você ser notado nesse meio, e ao mesmo tempo a gente tem muita gente controlando a grana de financiamento na indústria, com receio de o que será que está funcionando agora, o que está deixando de funcionar. Qual que é o melhor caminho para se seguir agora? Eu não sei, porque eu acho que o caminho de publisher ajudar a financiar é um caminho bacana. A gente tem publisher que faz isso, tipo a Devolver, que eu acho que faz de maneira espetacular. A questão é que seria interessante se os estúdios conseguissem manter independência completa sem precisar de publisher, mas para isso eles precisam pelo menos lançar um jogo que é um grande sucesso que consegue financiar o restante do estúdio, os próximos jogos, né? É um problema difícil de solucionar e é até difícil da gente expor, porque a gente não está inserido nessa indústria de desenvolvimento. A gente está na indústria de games, mas fora da parte de desenvolvimento ou publishing. Mas é um assunto bem importante, bem interessante. Fala, Davi. Jogos vão continuar sendo financiados, né? E tendo essa necessidade de serem financiados mesmo com a crise. E com certeza absoluta, o Van Depp tá certíssimo quando ele mencionou que a gente vai ter, talvez em um curto prazo, uma piora na qualidade de alguns jogos que não vão conseguir se adaptar a essa mudança, mas com certeza na médio e longo prazo a gente vai ter uma adaptação de jogos diferentes, assim, de tipos de jogos diferentes. Talvez experiências mais curtas, talvez experiências mais instantâneas, que reutilizam mais ativos digitais do que antigamente se utilizava e tal. Eu acho que a gente vai ter novas formas de distribuição. Eu acho que nesse caso o Game Pass pode ganhar um destaque maior aí como uma maneira, de certo modo, de você compensar, já que você tá usando ali uma grana, né, adiantada da Microsoft para poder, quem sabe, pagar alguma coisa no desenvolvimento daquele teu game. Claro, a gente tá falando de coisas que a gente não entende como especialista, mas é algo que eu ouço muito se falar a respeito do que o Game Pass traz de positivo para alguns desenvolvedores que têm jogos que iam ser engolidos pela Steam e que o Game Pass dá pelo menos uma visibilidade, a Microsoft dá uma grana também e tal. Mas eu também acredito que vai haver uma aproximação da indústria de desenvolvimento e a do entretenimento dentro do segmento de games. Por quê? Porque o criador de conteúdo, né, o canal, ele pode ajudar nos esforços de distribuição daquilo ali. Como aconteceu agora com o próprio estúdio holandês, né? Ele não se apoiou a nenhum criador de conteúdo ainda. Mas eu não me surpreenderia se, uma vez que ele ecoa nas suas redes sociais um pedido de socorro para sua comunidade, que pode aparecer um ou outro criador de conteúdo para trazer esse jogo para perto, ou esse estúdio para perto, para tentar ajudar no financiamento. Vocês acreditam que isso pode acontecer? Você, por exemplo, se veria, quem sabe, ajudando aí no financiamento de algum game que interessa muito a ti, que faz muito sentido pro teu público-alvo e para você também? Cara, para ser bem sincero, eu não me vejo fazendo isso, porque eu mal dou conta das coisas que eu quero fazer pro canal. Se eu abraço um projeto desses, aí que eu não dou conta mesmo. Eu acho que aí a gente tá falando de casos muito específicos, vai ser o 0,001% do que é a indústria, porque, querendo ou não, um monte de jogo indie ainda é desenvolvido por desenvolvedor que ou tem algumas economias e tá queimando as economias para poder lançar o jogo, ou tem um trabalho período integral, meio período, e no restante do tempo toca o desenvolvimento do próprio jogo. Aí a gente tem pequenos estúdios que conseguem tocar o próprio trabalho, mas aí é muito difícil, né? Eu penso no estúdio do Sea of Stars, é o Sabotage. É um estúdio pequeno, ganhou uma baita de uma visibilidade,
e tá bem, mas pense em quantos estúdios em paralelo não tentam fazer o mesmo sem sucesso ou sem tanto sucesso. E aí a ideia ali é um jogo pagar o outro e no que um jogo paga o outro, os salários vão se pagando ali e o dinheiro vai acabando, aí lança o jogo, aparece um montante que vai se queimando. Eu não sei, quando o cheque que entra num mês tem que pagar as contas do seguinte, você nunca consegue economizar nada. O que a galera, no geral, vive no dia a dia é o que esses estúdios estão vivendo. Eu penso mais nesse elo que você perguntou entre um criador de conteúdo e um estúdio indie. Eu me lembro que a gente jogava muito... Eu fazia parte do canal chamado Despo Play. A gente jogava muito Speedrunners, um jogo bem indiezinho, mas bem legal, competitivo. São 4 caras, você vai escalando. E aí eu me lembro que eles fizeram parceria. Foi o primeiro que eu vi com o YouTube na época, o Markiplier, né? Que é bem grande. Tinha o personagemzinho dele, porque ele jogava o jogo. Eles começaram, basicamente, se não me engano, licenciou de graça a imagem pra eles. E isso também deu um boost bem grande, né? Então, nesse sentido, os criadores de conteúdo já têm um histórico de elevar jogos indie, muitos, e acabam ajudando meio que indiretamente só por jogar. Justamente esses speedrunners, a gente conversou com os desenvolvedores que a comunidade que acompanhava o que a gente jogava lá criava os mapas pro jogo, e isso populou bastante o workshop do jogo que tinha, você podia criar o próprio mapa, e eles foram percebendo, porque o pessoal botava lá DPP, 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 e aí eles ficaram super curiosos do que estava acontecendo. E é um jogo que ganhou, assim, continuou sendo vendido, fez um sucesso legal da Tiny Build, se eu não me engano. Sim. Então, acho que essa associação sempre vai ser válida, mas é um momento difícil mesmo, cara. Eu espero que a gente consiga financiar os jogos bons e as pessoas fiquem empregadas, Eu tinha falado da nuvem anteriormente, porque eu sei que a nuvem, ela não financia jogos, mas ela ajuda os jogos a ganharem visibilidade. Tanto que ela tá publicando o jogo do Cellbit e agora o jogo do Yoda, estão arrecadando fundos aí, investimento, por financiamento popular também, se não me engano, eu não pesquisei, mas eu sei que eles ajudam a dar visibilidade, porque às vezes com a visibilidade isso já é o suficiente para você conseguir arrecadar os fundos. Só que a indústria aparentemente está tornando o processo de arrecadar fundos mais difícil. Galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Dessa vez eu vou clamar pelos desenvolvedores e galera que trabalha em publishers. Comentem aí a opinião de vocês, porque vocês vão ter um conhecimento mais aprofundado que o nosso do assunto que a gente abordou no fim desse episódio. De qualquer forma, espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei, compartilhar, agradecemos. Quem não é inscrito, inscrita, inscreva-se. Sejam todos muito bem-vindos por aqui no The Byte e tamo junto.